E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Além disso, o grupo do WhatsApp estará na descrição. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa no quarto de Casponte. Havia um total de 4 pessoas. Haviam 2 paladinos, que vieram diretamente ao quarto depois da luta, e portanto, estavam com suas armaduras cobertas de sangue. Eram eles, Remédios Custódio, e Gustavo Montagnês. Havia uma pessoa que era responsável pelos sacerdotes sobreviventes, um homem de meia idade, que podia usar feitiços de terceira aba, seu nome era Cilíaco Naranho. E por último, havia o príncipe, Caspão de Bessares. 2 deles tinham vindo do campo de batalha, e um deles era responsável por curar os feridos. Como resultado, o quarto do príncipe Casponde estava coberto pelo fedor de sangue. Quanto a Remédios, ela não tinha removido seu capacete até agora. Essa não era a etiqueta apropriada para visitar a câmara do príncipe, e de alguma forma, alguém até podia achar isso uma falta de respeito. Mas Casponde não parecia estar incomodado com isso, e na verdade, parecia estar muito calmo. Ao mesmo tempo, o clima na sala era terrível, embora não fosse em razão do ponto anterior. Era verdade que cheirava mal, mas a razão para isso era porque o humor no clima estava áspero. Era tão pesado, que parecia até entorpecer a luz do sol, entrando pela janela. Não era assim que pessoas, que tinham derrotado probabilidades esmagadoramente desfavoráveis, e terem emergido vitoriosas, deveriam reagir. Casponde foi o primeiro a falar, nesse silêncio pesado. Ainda assim, quem mais poderia falar primeiro além dele? Ele pede para que lhe contem sobre a situação das casualidades. Gustavo diz que, dos 6.000 milicianos, que levaram para o campo de batalha, 4.000 deles foram feridos ou mortos. Cilíaco diz que, se ele podia adicionar algo às palavras do vice-capitão Dono, era que também havia 1.000 pessoas, entre os feridos, que estão sendo curados pelos sacerdotes, mas metade deles pereceram, porque eles não conseguiriam alcançá-los a tempo. Gustavo continua, dizendo que então, metade dos paladinos sobreviveram, e 8 sacerdotes morreram. Casponde fechou seus olhos, e sacudiu a cabeça, enquanto ouvia as palavras de Gustavo. Casponde diz que, contra um exército semi-humano como aquele. Ele pausa, mas pergunta, se enquanto eles não podiam dizer, que perdas como essa eram coisas boas, se deveriam ser ingratos, que foram só essas que tiveram. Ou se deveriam estar tristes, pelo número total de casualidades. A voz baixa de Remédios interrompeu Casponde, dizendo que era a segunda. Casponde diz que, ela estava certa, que eles deveriam estar tristes, por sofrerem essas perdas. Gustavo e Cilíaco olharam para baixo, ao ouvirem as palavras de Casponde. Eles sabiam que contra um poderoso exército de 40.000 semi-humanos, era um milagre, que sob uma desvantagem esmagadora de números, o exército de libertação do Reino Santo tinha tantos sobreviventes, embora fosse um milagre feito pelos homens. No caso, se referindo ao fato, de não ter sido intervenção divina, mas continuando. Porém, eles também entendiam que dizer algo assim seria perturbador e improdutivo, então eles não tinham escolha, a não ser fazer isso. Casponde pergunta, se foi o Rei Bruxo, quem derrotou as forças dos semi-humanos em sua formação. Provavelmente Gustavo responde que sim, e diz que houveram relatórios de algumas testemunhas, em meio ao caos na defesa da muralha da cidade. Então, eles não tinham certeza dos detalhes, mas havia uma conversa de que seres mortos-vivos misteriosos destruíram o exército. Casponde diz entender, e que isso coincidia com o que ele ouviu do Rei Bruxo. Casponde continuou, perguntando que então, ele usou mortos-vivos que criou, para fazer a limpeza, aniquilando um exército massivo dessa forma. Nesse caso, ele pausa, e continua, perguntando se assim, poderiam concluir que o Rei Bruxo podia derrotar Jaldabaoth, se estivesse certo. Casponde estreitou seu olhar para Remédios, mas ela simplesmente franziu os lábios, e permaneceu em silêncio. O clima altamente volátil, em volta da paladino mais forte do Reino Santo, a fazia parecer uma figura pavorosa para os fracos. Casponde virou seu olhar dela, em direção a Gustavo, que imediatamente retornou o olhar, que parecia estar se desculpando profundamente, e curvou sua cabeça. Casponde suspirou, e perguntou, se estava realmente tudo bem, em apostar o reino inteiro nele. Ou melhor, eles deveriam pensar, no que fariam se o Rei Bruxo perdesse para o Jaldabaoth. Ele pergunta, se alguém tinha alguma ideia, do que seria a melhor coisa que poderiam fazer, se isso chegar a acontecer. Ele foi respondido com silêncio. No meio de tudo isso, Remédios falou. Ela sugere, se nesse caso, o que achavam deles chamarem o tal de Momon aqui.
As três pessoas, excluindo Remédios, olharam uma para as outras, com expressões severas em suas faces. Remédios, que sentiu que era uma boa ideia, franziu a testa. Ela pergunta, o que, se eles tinham alguma ideia melhor, pois, não seria mais apropriado, do que aquela criatura morta-viva maldita. Gustave diz a Remédios, que eles estavam discutindo o que fazer, se o rei bruxo morresse. Nessa situação, esperar ir ao reino dele, para buscar mais ajuda seria muito arriscado. Cilíaco, diz que não necessariamente, enquanto acariciava seu bigode branco. Ele pede um momento, ao vice-capitão Dono. E diz que, a ideia da capitã Dono é arriscada, mas não era um movimento ruim. Ele pergunta, o que achavam de mentir, sobre o rei bruxo ser capturado por Jaldabaoth, e fazer Momon vir aqui. Gustave responde, dizendo ser muito perigoso. Pois, mesmo que Momon derrote Jaldabaoth, o descobrimento dessa mentira, podia desencadear uma guerra. Mesmo que tudo ocorra bem, a impressão deles, para com o Reino Santo, poderia ir ao fundo do poço. E se as coisas correrem mal, Momon poderia muito bem se tornar um segundo Jaldabaoth, e liderar o exército morto-vivo, para esta nação. Casponde diz que era precisamente. E que a pior coisa, era que eles teriam uma queixa justificável contra eles. Remédios inclinou a cabeça, para a explicação de Casponde. Ela diz que, eles não eram adjacentes, ao lado, do reino do rei bruxo. Então, ela pergunta, se não estaria tudo bem. Casponde diz a Remédios, para que por favor, ela parasse de pensar em tais coisas perigosas. Ele não queria adotar qualquer política que os colocasse em perigo. Com isso dito, ele não tinha qualquer boa ideia. Ele então pergunta aos dois últimos. Cilíaco e Gustavo também não conseguiam pensar em nada. A sala estava submersa, em um breve silêncio. Eventualmente, Casponde falou quietamente. Ele diz que, por agora, eles iriam todos voltar, e pensar sobre isso sozinhos. Não haveria problemas, se o rei bruxo conseguisse derrotar Jaldabaoth. Ele bateu suas mãos, e continuou. Dizendo que, então, iriam conversar sobre outra coisa. Ele pergunta, sobre as rações, que os semi-humanos trouxeram. Se eles podiam comê-las normalmente, e se eles pudessem consumi-las, quanto tempo iria durar. Normalmente, elas pertenceriam ao rei bruxo, já que ele derrotou o exército semi-humano, mas ele já tinha falado que iria entregar a eles sem qualquer cobrança. Gustave respondeu. Ele era responsável por diversas tarefas, tais como essa. Ele diz que parecia ter muitos objetos endurecidos, como pães e vegetais, que eles poderiam comer. Graças ao ataque das criaturas mortas-vivas do rei bruxo, eles foram capturados intactos, então, eles estavam em boas condições. Além disso, também havia alguns itens, de comidas, que precisam ser investigados posteriormente, como vegetais com cheiro azedo, e assim por diante. Comida preservada, era muito comum no Reino Santo. Todavia, essas eram rações dos semi-humanos, então, elas pertenciam a espécies que comiam comida podre, sendo essa a razão de Gustave dizer que teriam que investigar posteriormente. Gustave então diz que só havia um problema, e ele seria a carne. Casponde pergunta o que isso significava. A face de Gustave era sombria, enquanto olhava para Casponde. Gustave diz que uma porção da carne parecia ser de humanos. Essa conclusão veio após olhar seus formatos, e eles não estavam certos sobre isso. Talvez eles poderiam dizer, se comessem ela, mas ele preferia não experimentar, se ele, Casponde, não se importasse. Cilíaco, enquanto tinha uma expressão de nojo em sua face, perguntou, de quanta carne estariam falando aqui? Gustave responde, que muitos semi-humanos comem carne, então, havia muitas delas. Só de olhar, parecia que metade das rações que trouxeram eram carne. Hipoteticamente, se um semi-humano comia 1 quilo de carne por dia, isso iria fazer 40 toneladas. Se eles tivessem o suficiente para 2 semanas, isso seria 560 toneladas. Nesse caso, o príncipe agarrou sua face. Casponde pergunta, quanto dessa carne era humana? Gustave diz que eles não sabiam. Checar pedaço por pedaço, iria levar muito tempo, e se elas não estivessem em seus formatos originais. Ele não terminou sua fala. Casponde diz que seria uma pena jogar comida fora, quando o futuro parecia cruel. Ele gostaria de separar a carne humana das outras carnes. Então, ele pergunta ao sacerdote Naranho se seus feitiços podiam fazer algo a respeito. Cilíaco pede desculpas, e diz que não conseguia fazer algo assim. E sentia que seus colegas, entre os paladinos, eram da mesma forma. Casponde viu Gustavo sentir, e suspirou profundamente. Casponde diz que então, magia não podia fazer tudo. Ele sugere então, o que achavam de fazer os semi-humanos capturados comerem ela, para descobrir
Remédios responde que eles deveriam deixar os mortos descansarem em paz. Se havia carne humana, eles deveriam retorná-la para a terra. Casponde diz a Remédios que era exatamente. Ele então pergunta o que Gustavo achava. Gustavo diz concordar com a capitã. Ele sentia que nenhuma quantidade de tempo iria ser suficiente para investigar cada barril de carne. Eles deveriam usar seu tempo e esforço em outras áreas. Casponde diz entender, então, que em relação à carne, iriam descartar tudo que parecesse questionável. Nesse caso, ele então pergunta sobre as armas e armaduras dos semi-humanos. O rei bruxo tinha entregado a eles de graça, mas ele também tinha falado que esperava algo em gratidão. Então, eles teriam que entregar os itens apropriados quando a hora chegar. Se eles pudessem derrotar Jaldabaoth, ou tomar de volta a capital real, Casponde planejava anunciar para o povo que ele entregaria as riquezas da nação para o reino do rei bruxo. Ele diz que, primeiramente, recuperar o equipamento dos semi-humanos e enterrar seus corpos iria levar tempo, portanto eles não teriam tempo nem para checar sua qualidade. Casponde pergunta a Celíaco se no caso de qualquer morto-vivo brotar aqui, eles se tornariam minions do rei bruxo. Mortos-vivos spawnavam, era gerado, facilmente em lugares onde muitas pessoas morreram. Um lugar onde mais de 10.000 semi-humanos tinham morrido, combinava perfeitamente. Ao ser abordado, um olhar profundamente preocupado apareceu na face de Celíaco. Ele diz realmente não saber, mas se qualquer coisa acontecer, eles deveriam lidar com os corpos e santificar a terra o quanto antes. Ele gostaria de depender de suas forças sozinhas para isso, mas eles simplesmente não conseguiriam dessa forma, então, ele gostaria de alguma ajuda dos paladinos. Remédios diz para deixar isso para eles, já que eles estavam acostumados a lidar com os mortos-vivos afinal. Celíaco diz que não esperava nada menos da capitã Remédios. Isso deixava seu coração mais tranquilo. Mas se apenas a Santa Rainha Sama ou Kilar Sama estivessem aqui, todos ficaram em silêncio, enquanto as palavras de Celíaco diminuíam. Depois do que parecia ser um período de uma oração silenciosa, Casponde falou. Casponde diz a Gustavo que havia algo relacionado a esse ponto. O rei bruxo parecia querer pegar os itens mágicos para sua nação, então, ele os escolheu primeiro. Claro, ele iria retornar qualquer coisa que pertencesse ao Reino Santo. Gustavo diz entender, ainda assim, enquanto ele podia dizer, quando se tratasse de espadas e armaduras, ele tinha dificuldades com outros itens. Se qualquer um aqui tivesse conhecimento de itens mágicos, ele gostaria que desse um passo à frente e o ajudasse. Casponde diz que poderia ajudar, quando se tratasse de itens que passaram pela família real. Enquanto itens religiosos, entretanto. Celíaco assentiu, assim que Casponde olhou para ele. Casponde continua, dizendo que nesse caso, eles iriam pegar ajudantes entre os civis. Ainda assim, isso era realmente inesperado. Não, eles deveriam dizer que era mais do que eles esperavam. Eles deveriam agradecer ao poder do rei bruxo por superar suas expectativas. Ninguém presente disse qualquer objeção. Em meio ao silêncio, Casponde falou de novo, como se fosse o representante deles. Ele diz que essa cidade foi salva da conquista graças ao poder do rei bruxo. Havia um som bem audível, de um ranger de dentes, e Casponde olhou preocupado para Gustavo. Casponde diz que depois disso, ele iria precisar agradecer ao rei bruxo, em nome do Reino Santo. Quando a hora chegar, ele esperava que eles estivessem presentes. De qualquer modo, poder aproveitar o poder do rei bruxo e conquistar a vitória, era uma ocasião alegre. Remédios diz que ele não devia esquecer que eles também deram seu melhor. As palavras de Remédios parecia congelar o ar da sala. Na verdade, duas pessoas que tinha congelado, Gustavo e Celíaco. A boca de Gustavo abriu e fechou como um peixe. Ele parecia não ter ideia de como se desculpar pela explosão de sua superior. Casponde diz que, de fato, Capitã Custódio, era um fato que eles não teriam ganho essa batalha, sem a resistência feroz que ela e as pessoas tiveram. Casponde viu Remédios assentir, e continuou falando. Contudo, também era um fato que sem a ajuda do rei bruxo, eles teriam perdido, e era apenas uma verdade que ele poderia ter ganho sozinho. Ou ele estava errado. Remédios selvagemente tirou seu capacete, e jogou na parede, fazendo um barulho alto. A porta da sala abriu instantaneamente, e os paladinos de guarda lá fora, se apressaram para entrar. Eles perguntaram se algo havia acontecido. Remédios diz que nada aconteceu, e que eles continuassem esperando lá fora. Os olhos dos paladinos foram e voltaram, do capacete de Remédios para sua face, e eles perceberam o que tinha acontecido. Depois de indicar que entenderam, eles saíram da sala em silêncio.
Casponde pede a Remédios que ela por favor não se agite, que ficasse calma. Remédios pergunta como ela não poderia ficar agitada. Todas as pessoas no caminho até aqui estavam apenas glorificando o Rei Bruxo. Era como se ele tivesse ganho tudo sozinho. Ela pergunta se ele não apareceu apenas na metade da luta. E quantas pessoas morreram antes dele ganhar? Essa era uma vitória paga com as vidas das pessoas, dos paladinos, dos sacerdotes, homens, mulheres, idosos e crianças. Remédios encarou Casponde. Ela diz que não era verdade, que ele ganhou sozinho. Gustava chamou. Ele não podia mais esconder seu medo, da forma que Remédios estava agindo na frente do príncipe. Remédios nunca foi alguém que pensava, mas ao menos ela era esperta o suficiente para saber que ele era seu superior. Entretanto, as coisas estavam diferentes agora. Ela parecia uma besta louca de dor. Remédios chegou, dizendo que aquele bastardo ossudo estava voando pelo céu quando tudo estava terminado, para se mostrar. Ela pergunta se era uma guerra ou um jogo para aquele bastardo. Casponde diz parecer que testemunhar as mortes de tantos civis a perturbou. Ele pergunta se ela gostaria de descansar. Em resposta para a resposta madura de Casponde, Gustave deu a ele um olhar agradecido. Remédios diz que antes disso, havia mais uma coisa que ela esteve pensando. Ela tinha certeza que já o Dabaoth e o Rei Bruxo estavam ligados um ao outro. As três pessoas, sem ser Remédios, se entreolharam. Cilíaco olhou friamente para Remédios. Ele pergunta se Remédios tinha ao menos um fato para reforçar isso. Se alguém olhasse calmamente para o que ela fez até agora, ela claramente estava dizendo isso, porque ela odiava o Rei Bruxo e queria derrubá-lo. Agora certamente não era a hora das preferências pessoais de alguém ditar as suas decisões. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.